Irmãos, tivemos uma semana abençoada, amém? Uma semana onde fomos guardados pelo Senhor, onde o Senhor ouviu as nossas orações. Então nós somos um povo grato, felizes, pelo agir do Senhor, pelas bênçãos do Senhor na nossa vida. Vamos dar continuidade no estudo do livro de Esdras. Nós somos muito felizes, irmãos, de ter este livro na palavra de Deus e assim obter aqui lições preciosas para a nossa vida. Abra sua Bíblia comigo para Esdras 3, do verso 1 até o verso 3. Esdras, capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Os irmãos que estão em casa, amigos, peguem a sua Bíblia, participe conosco deste momento de estudo da palavra do Senhor. Os irmãos fiquem em pé comigo, por gentileza, e vamos ler, irmãos, Esdras, capítulo 3, do verso 1 até o verso 3, que diz assim: Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram um altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocausto pela manhã e à tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, queremos te dar graças e damos graças ao Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu perdão, por ouvir as nossas orações. Ó Pai, Tu és um Deus gracioso, Tu tens cuidado de nós, o Senhor tem se feito presente nas nossas vidas e reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Queremos nesta manhã ser edificado, ser enriquecido, ser transformado pela Tua santa e bendita palavra. Que o Teu Espírito Santo use a minha vida, use os meus lábios, use os meus pensamentos, e o mesmo Espírito possa abrir a mente e o coração dos meus irmãos. Aplique a Tua palavra, que ela venha trazer transformações, mudanças importantes na minha vida e na nossa vida nesta manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, nós estamos falando sobre o retorno do povo de Israel do cativeiro para Jerusalém. E nós estamos falando sobre as primeiras atitudes do povo na cidade de Jerusalém. Nós vimos a semana passada que a primeira atitude foi a união, lembra? O povo se uniu para realizar a obra do Senhor, a reconstrução do templo. E falamos ali naquela oportunidade sobre a importância da igreja do Senhor Jesus ser unidos ou unida para cumprir a missão do Senhor nosso Deus. Hoje a segunda lição deste texto, irmãos, é sobre o culto. A irmã Lourdes, semana passada, bem identificou que o que está evidente aqui nesses 3 versículos é a questão do culto. Então, a segunda lição que nós aprendemos aqui é a evidência, Vitor, de um reavivamento por meio do culto. Nós vemos aqui a evidência de um reavivamento por meio do culto. Então note, irmãos, note bem aí o versículo 2, que levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de quem? De Israel. Então a segunda atitude do povo em sua terra, depois do retorno, foi o quê? O
restabelecimento do culto ao Senhor nosso Deus. Então note que o reavivamento do culto precedeu tudo na vida do povo. Acho que está um pouco alto, Vitor. Acho que o reavivamento do culto precedeu tudo aquilo que o povo veio para fazer. Nós sabemos que enquanto eles estavam na Babilônia, eles ali não sacrificaram ao Senhor. E, inclusive, os babilônicos pediam, cante uma canção lá de Jerusalém para nós. E eles disseram, como eu vou cantar as canções ao meu Deus em terra estranha? E possivelmente aqueles que ficaram, nós sabemos que ficaram ali em Jerusalém, os mais pobres, os mais simples. Nós sabemos que aqueles também eles foram afastados da ruína do templo, porque o templo foi fendido, alguma parte do templo foi derrubada. Então agora o povo volta, estão se reinstalando ali em Jerusalém, e eles começam então a sacrificar holocaustos ao Senhor. Holocaustos esses de consagração, culto esse de gratidão pelo renascimento da nação. Não é maravilhoso isso? Eles cultuam a Deus consagrando as suas vidas, eles cultuam a Deus agradecendo pelo renascimento da nação. E aquele momento na vida daquele povo que estava ali, com certeza, foi uma experiência espiritual renovadora. Meus irmãos, como nós aprendemos aqui a respeito do culto? Como o culto tem uma importância na nossa vida? Então nós descobrimos aqui que antes de qualquer coisa, o culto deve ter uma prioridade máxima na vida do povo de Deus. É o que está acontecendo aqui. E quando nós chegamos ao culto, o culto é um lugar de consagração das nossas vidas a Deus. O culto é um lugar de gratidão a Deus pelos seus feitos, Lucas. O culto deve ser para nós uma experiência renovadora, assim como está sendo para este povo. Podendo cultuar ao Senhor, podendo consagrar a sua vida ao Senhor, podendo ali ter uma experiência espiritual renovadora. Todas as vezes que nós chegamos aqui para o culto, nós precisamos ter uma experiência espiritual renovadora na nossa vida. E nós vemos aqui que a prioridade de Jesuá e Zorobabel está no lugar certo. A primeira coisa que eles fazem é cultuar o Senhor. Antes deles lançarem os fundamentos do templo, eles vão restaurar o quê? Me ajudem? O altar do Senhor. É isso, olha a coisa linda. Eu estou dando risada do Arthur. Olha que bênção, irmãos. Que todos os crentes pudessem ter a atenção que o Arthur está dando para mim aqui. Eu fico feliz quando eu vejo os irmãos olhando nos meus olhos como o Arthur está me olhando. Mas vamos continuar. Nós sabemos que havia o negócio do rei Ciro. Qual era o negócio do rei Ciro? Quando o rei Ciro manda eles para Jerusalém, o rei Ciro manda eles para edificar o templo. Veja comigo o capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Olha lá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. Essas são palavras do rei Ciro. E suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Então, este era o negócio do rei Ciro. O negócio do rei Ciro era a edificação do templo. Mas antes da edificação do templo, havia a vocação básica de Israel.
E essa vocação básica de Israel também é a nossa vocação. Qual é a nossa vocação? É de ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. A nossa vocação como povo de Deus, Lucas, é de oferecer sacrifícios espirituais que sejam agradáveis a Deus. No nosso caso, espiritual, mas no caso de Israel, literal. Eles sacrificaram realmente ali animais ao Senhor. E hoje a nossa vida, a nossa prioridade deve ser essa. Como sacerdócios do Senhor, que devemos oferecer sacrifícios espirituais ao nosso Deus. Há algo aqui maravilhoso que muitas vezes a gente coloca a obra do Senhor antes do Senhor da obra. Eles poderiam muito bem chegar lá e colocar a obra do Senhor na frente, mas primeiramente eles colocam o Senhor da obra em primeiro lugar. Eles vão restaurar o altar e eles vão ali cultuar ao Senhor. O que acontece quando nós colocamos a obra do Senhor à frente do Senhor da obra? A exaustão, não é verdade? Ao desânimo. Mas quando o Senhor está na frente, as coisas são diferentes. Versículo 3 do capítulo 3, volta a sua Bíblia lá. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocausto pela manhã e pela tarde. Assim, irmãos, o primeiro trabalho a ser feito era a edificação do altar. Antes mesmo dos materiais terem sido encomendados, materiais esses que eles iam usar na restauração do templo, eles restauram primeiro o altar. Veja o versículo 6 que diz: desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Esse porém aqui é muito significativo. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo ao Senhor. O que o autor quer mostrar para nós quando ele coloca esse porém? Ele está dizendo, eles vieram para edificar o templo, mas, porém, antes disso, eles cultuam o Senhor. Eles restauram o altar do Senhor. Eles oferecem holocaustos ao Senhor. Amém? Então nós vemos que eles marcam ali a sua chegada em Jerusalém através do culto. E não foi isso que Abraão fez ou não? Foi ou não foi? Lembra quando Abraão chegou naquelas terras? O que Abraão fez? A primeira coisa que Abraão fez? Me ajuda aí. Um altar ao Senhor. Abraão estabelece um altar ao Senhor. Abraão, a primeira coisa que ele faz, assim como este povo, é levantar um altar. No caso deles, eles estão restaurando, e ali eles cultuam ao Senhor. Então nós aprendemos que as primeiras coisas sempre devem estar em primeiro lugar. As primeiras coisas em primeiro lugar sempre. Amém? Muito bem. A restauração espiritual vem antes de todas as restaurações, irmãos. A restauração espiritual vem antes de todas as restaurações. A primeira coisa a ser restaurada. O altar onde nós sacrificamos e mediamos nossa relação com Deus deve estar em primeiro lugar. As outras coisas vêm depois. Amém? As outras coisas na sua vida devem vir depois. Antes de você resolver qualquer problema na sua vida, você deve, primeiramente, restaurar o altar do Senhor no seu coração.
Pastor, eu tenho tantos problemas para resolver na minha vida, eu tenho tantas coisas para fazer, a minha família, eu preciso resolver problema no meu casamento, resolver problema com meus filhos, com meus irmãos, com a minha vida. Antes de você resolver qualquer problema, meu querido irmão e amigo, acerta a sua vida com Deus. Restaure primeiro aqui dentro, amém? Restaure primeiro o seu coração, a sua vida com Deus. Não foi isso que o rei Asa fez? O que o rei Asa fez quando ele chegou, quando ele assumiu o governo? A Bíblia diz que ele fez uma reforma e ele foi lá e restaurou o altar do Senhor. E a Bíblia diz que o rei Asa e os seus súditos fizeram uma aliança para buscar ao Senhor de todo o coração. E depois que eles fizeram isso, Lucas, as coisas começaram a acontecer no reinado do rei Asa. Deus deu paz ao reinado do rei Asa, porque primeiro ele restaurou o altar que pertence ao Senhor. Muitas vezes nós invertemos. Nós queremos que Deus restaure as nossas vidas, restaure circunstâncias das nossas vidas. E esquecemos, colocamos os carros na frente dos bois. Primeiramente é o Senhor, é aqui dentro, é a minha relação com Deus. E depois o Senhor vai cuidar das demais coisas. Amém, meus irmãos? Segundo que nós aprendemos aqui no versículo 3, é que esses homens, irmãos, eles eram motivados pela fé e pelo medo. Havia fé no coração deles, mas também havia medo. Olha o verso 3 que diz novamente: firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocausto pela manhã e à tarde. Quem que eles estavam temendo aqui? O texto diz que eram os povos da terra, Os samaritanos, outros povos. No tempo do rei da Síria invadiu Israel, a Bíblia diz que o rei da Síria tirou o povo de Israel, mas trouxe povos de outras nações. E houve uma miscelânea, uma mistura de povos ali. E esses povos não adoravam ao Deus de Israel. Mas o que o povo, quando chegou, fez? Aquela situação ameaçadora deu a consciência para eles da necessidade de Deus. Eles sabiam que eles precisavam da proteção e do favor de Deus. E a despeito da oposição aqui, eles foram e sacrificaram. Eles estão dizendo de que nada iria impedir eles de cultuar ao Deus de Israel. Mesmo tendo terror por todos os lados, nada iria impedi-los de oferecer holocausto ao Senhor. Então eles eram movidos pelo medo, mas acima do medo estava a fé, a fidelidade ao Senhor. Meus irmãos, tantas coisas que muitas vezes colocam nas nossas vidas para impedirmos de cultuar ao Senhor, não é verdade? E nós precisamos resolver pelo qual aquilo que irá nos mover. O que irá nos mover? E o que moveu esse povo? O medo estava presente, o terror estava presente, mas a fé superabundou sobre o medo. E é verdadeiramente isso, nos tempos difíceis, aqueles que permanecem cultuando, adorando a Deus, eles demonstram uma fé robusta, uma fé na onipotência do Deus que eles servem, uma fé na soberania do Deus que eles servem. Não é verdade? Porque cultuar ao Senhor quando há paz para todos os lados, não é tão tranquilo. Mas eu quero ver é cultuar ao Senhor quando as coisas estão difíceis. Então, meus amados irmãos, eles cultuam o Senhor, mesmo com terror, por todos os lados. E eles criam, ou eles lembraram daquilo que o Senhor havia prometido em relação ao altar. Abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo capítulo 29.
Veja o que o Senhor Deus falou a Israel acerca do culto, acerca do holocausto, acerca do sacrificar sobre o altar. Êxodo 29, abra sua Bíblia lá comigo em Êxodo 29. Os irmãos que estão em casa podem participar desta aula, colocando as suas perguntas, acrescentando alguma coisa à aula, né? Os irmãos aqui presentes também, só levantar a mão, que a gente dá oportunidade para o irmão ou a irmã estar falando. Quantos acharam comigo Êxodo 29? Veja o verso 37, ele vai falar sobre o altar aqui, sobre o holocausto. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Veja o verso 43. E ali, ou seja, no altar, virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Quando eles estão restaurando o altar do Senhor em Jerusalém, eles estão pensando nisso. De que quando eles sacrificam ao Senhor, o Senhor de Israel viria ali, iria santificar o povo, iria santificar as suas vidas. Que Deus iria fazer presente ali com eles, no momento dos sacrifícios, no momento onde eles estavam cultuando ao Senhor Deus. Amém? Então, eles foram fiéis, e não somente fiéis e bravos e ousados diante do pavor, mas eles foram fiéis e cuidadosos. Por quê? Versículo 3, quando você volta a sua Bíblia lá, diz que o altar foi firmado sobre as suas bases, ou seja, sobre a mesma base que Salomão, 4 séculos atrás, havia edificado o altar. Sobre aquela mesma base, eles colocam o altar, eles edificam o lugar apropriado e o lugar tradicional. Algo que chama a atenção aqui também, que tudo que eles estão fazendo conforme está escrito. Veja o versículo 2. No finalzinho do versículo 2, e edificaram o altar ao Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito. Versículo 4. Leia para nós, irmão José Maria. E celebraram? Vamos lá. Os irmãos participarem, para não ficar apenas um monólogo aqui, né? Vamos participar também da aula. Irmão José Maria. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Até aí, irmãos, até aí. Obrigado. Então, note que tudo que eles estão fazendo como tudo está escrito. Então, a primeira atitude deles foram se unir, cultuar a Deus e também ser fiel, obediente à lei de Moisés. Ser fiel à palavra de Deus. Nós não iremos fazer da nossa forma. Nós vamos fazer conforme tudo está escrito. Continua, irmão, versículo 4, por gentileza. E celebraram... Ofereceram holocaustos cada dia por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia. Qual foi a primeira festa que eles celebraram lá? Versículo 4. Festa do tabernáculo. Nós sabemos que havia várias festas que Israel celebrava, mas havia 3 principais festas. Primeira festa, a festa da Páscoa. A segunda festa, a festa de Pentecostes. E a segunda e a terceira festa, a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é a festa do Sucote. Essa palavra Sucó, ou Sucote, significa cabanas. Festa do tabernáculo também era a mesma festa das cabanas.
O que eles celebravam na festa do tabernáculo? Eles celebravam o tempo que o Senhor cuidou deles no deserto. Eles celebravam o maná que o Senhor havia dado. Eles celebravam a água que saiu da rocha, que matou a sede deles. Eles celebravam os 40 anos que eles passaram no deserto e o Senhor cuidou de todas as suas necessidades. Então, quando Deus instituiu essa festa, para o povo de Israel, ao celebrar essa festa, eles estão dizendo: Deus nos trouxe até aqui. Nós passamos 40 anos no deserto. E esta festa é para declarar de que o Senhor nos trouxe até aqui. E não é diferente com o povo quando volta. Quando eles estão sacrificando e celebrando a festa do tabernáculo, eles também estão dizendo: o Senhor nos trouxe até aqui. Foram 70 anos de cativeiro, mas agora o Senhor, assim como cuidou de nós no deserto, o Senhor também cuidou de nós durante esses 70 anos. Assim, então, o Senhor nos trouxe até aqui. Será que nós podemos celebrar essa festa também? Sim! Ebenezer, o que significa? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, de uma forma comemorativa e de gratidão no nosso coração, nós podemos também dizer: o Senhor nos trouxe até aqui. Amém? Deus tem abençoado a sua vida? Então celebre, cultue a Deus com todo o seu coração. Segundo ou terceiro, eles foram movidos pela fé e pelo medo, e eles são movidos pela entrega. Por quê? Porque sacrifício significa um ato de entrega. Então, sacrificar significa entregar. Então, quando nós chegamos ao culto, nós estamos aqui para entregar algo ao Senhor. Nós estamos aqui para dedicar algo ao Senhor. Muitas vezes a gente fala: olha, o culto não foi bom. Mas o culto não é para ser bom para nós. O culto é para ser bom para Deus. Nós viemos aqui para entregar ao Senhor. Amém? E o que nós podemos depositar aos pés do altar do Senhor quando nós cultuamos ao Senhor? Abra sua Bíblia em Salmo 51. Salmo 51, verso 16 e 17. Veja que o que nós devemos entregar ou depositar ao Senhor quando nós cultuamos ao Senhor. Salmo 51, 16 e 17. Irmão José Maria, leia para nós. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Amém. Então, o que nós devemos apresentar ao altar do Senhor quando cultuamos? Amém. Um coração humilde, um coração quebrantado, para que o Senhor possa agir nas nossas vidas. É assim que nós devemos vir para o culto, para oferecer a Ele um coração quebrantado e contrito. E Ele diz aqui: um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Como você está hoje de manhã cultuando ao Senhor, né? Como eu cheguei aqui? Se eu saio de casa com algum problema, alguma mágoa, alguma briga com a minha esposa, já aconteceu, né, amor? A gente demorou, eu fiquei bravo, eu fiquei ali, estou querendo chegar no horário no culto, né? A Nathalie,
Antes de colocar aos pés dentro da igreja, do templo, seria interessante pedir perdão. Senhor, me perdoa. Que eu quero estar com o coração quebrantado, não com um coração cheio de coisas, cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de algo que vai impedir o Senhor receber a minha adoração ao Senhor. E ali, quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, e também, durante o culto, devemos estar com o coração quebrantado, né? Se quebrantar diante do Senhor. Então, muitas vezes, nós queremos o culto que nós idealizamos. Mas o culto que Deus aceita e não despreza é o culto de um coração quebrantado, de um coração contrito diante dele. Vá comigo para Provérbios, capítulo 23, verso 26. Ali encontramos uma outra maneira de cultuar ao Senhor. Provérbios 23, verso 26. 23, verso 26. Quem achou Provérbios 23? Ou melhor, Provérbios 23, 26. Quem lê para nós? Irmão José Maria, o leitor desta manhã. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Amém. Dá-me, filho meu, o teu coração. É isto que nós devemos oferecer ao Senhor quando chegamos ao culto. É o nosso coração. Está aí, Pai, diante do Senhor, rendido, prostrado, aberto, né? Diante do Senhor, para que o Senhor haja, para que o Senhor fale, para que o Senhor mostre, para que o Senhor edifique. Então, amados irmãos, o culto é um ato de entrega. E o culto, nós não chegamos ao culto para assistir o culto. Quem assiste culto são pessoas que não têm Jesus. O crente, ele presta culto. Ele presta uma adoração, um louvor ao Senhor. Eu fico muito preocupado com aqueles que estão em casa. Porque o culto, transmissão, leva a pessoa a estar ali apenas assistindo o culto. Leva essa impressão. Eu estou aqui em casa, estou sentadão, vou assistir o culto. Aí dentro da sua casa, no seu sofá, você deve estar prestando um culto ao Senhor juntamente conosco aqui, né? E nós que estamos aqui ainda mais, é prestar um culto, é nos colocar diante do Senhor. Isto é culto, não é assistir. Assistir é igual, é uma televisão, né? Você assiste, vai embora, tchau. Culto se presta, não se assiste. Amém, meus irmãos? Versículo 5, volta a sua Bíblia para Esdras, capítulo 3, verso 5. Nós vemos aqui que eles também são movidos, não somente pela fé e pelo medo, eles não somente são movidos pela entrega, eles também são movidos pelo zelo e pelo serviço. Olha o verso 5. Depois disto, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia ofertas voluntárias ao Senhor. O que nós aprendemos aqui? Que aqueles homens piedosos que estavam ali, eles realizaram todas as solenidades consagradas ao Senhor. Todas as solenidades que o Senhor instituiu, eles ali realizaram. Toda forma de culto. Isso mostra para nós que houve um abundante zelo por aquilo que o Senhor instituiu. Isso nos ensina que nós, nos dias de hoje, também precisamos ter um zelo com aquilo que o Senhor instituiu. Zelo, amados irmãos, com tudo que Ele ordenou.
Ele ordenou a ceia do Senhor para a sua igreja. Eu fico muito triste quando membro da igreja não vem para a ceia do Senhor. É uma ordenança do Senhor à igreja. E muitas outras coisas nós precisamos ser zelosos. O que diz Hebreus 10, 25? Não deixais as vossas congregações como é costume de alguns. O culto é algo que Deus instituiu. E muitas pessoas não são zelosos pelo culto ao Senhor. E nós aprendemos aqui que estes homens foram zelosos. Vamos ler de novo o verso 5? E depois disto, olha só, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor. Vamos parar aqui. Tudo que o Senhor consagrou, eles realizaram com zelo e com maestria e para a glória do Senhor. Amém? E ultimamente, eles foram movidos pela generosidade. Versículo 7. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros. Olha aí, irmão José Maria. Né? Só faltou eletricista aqui, né? Deram, pois, dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, como também comida, bebida e azeite, aos sidônios, aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Também aqui eles foram movidos pela generosidade. E nós precisamos aprender que generosidade é parte do culto. Quando eu dizimo, eu estou cultuando ao Senhor. Quando eu oferto, eu estou cultuando ao Senhor por meio dos meus bens, daquilo que o Senhor tem me dado, daquilo que o Senhor tem me abençoado, né, Lucas? Eu devolvo, eu dou o meu dízimo. A palavra dar já está errado. É devolver aquilo que é do Senhor, né? Pode falar. Olha, e tem muitos que usam ainda, eu paguei o dízimo. Não é pagar e nem dar, é devolver. E o seu ato de devolver é um ato de adoração. Amém? Deus avalia tanto os nossos motivos como a qualidade do nosso dar. Qual o motivo que eu dou, ou melhor, que eu devolvo? Qual o motivo? Né? Deus não está preocupado com a quantidade, meus irmãos. Deus está olhando que se verdadeiramente eu estou devolvendo com alegria. A palavra de Deus diz, me ajuda, quem dá com alegria? Isso, Deus ama ao que dá com alegria. E não é só os meus dízimos e a minha oferta, mas os meus talentos, os meus dons, e é também uma forma de cultuar ao Senhor, o meu tempo. Tudo isso eu estou adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Aqui desse último versículo que nós lemos, um eco de Salomão. Por que há um eco aqui dos preparativos de Salomão? Porque a Bíblia diz que os que voltaram, eles compraram, né, dos sidônios, azeite, bebida, madeira. Vocês lembram como Salomão também construiu o templo, reformou o templo? Ele também comprou madeiras dos sidônios, né? E trouxeram também por mar. Todas as madeiras vieram através de navios. E aqui está acontecendo a mesma coisa. E como que eles conseguiram isso? Eles conseguiram devido às ofertas, né? Nós já falamos sobre essas ofertas. E também por meio da doação de Ciro. A palavra de Deus diz que Ciro havia abençoado o povo também. Ele tinha dado recursos para o povo reconstruir o templo em Jerusalém. Por isso que a última parte do versículo 7 vai dizer aí,
segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Porque quando esse povo chega, eles ainda não tinham produtos para comercializar, exportar, trocar. Então, para eles obterem esses materiais, eles ofertaram deles mesmos e também as ofertas do rei da Pérsia, o rei Ciro. Então eu quero concluir a aula de hoje dizendo de que encontramos aqui, irmãos, aquilo que nós chamamos de prioridade absoluta na vida do povo de Deus. A primeira prioridade é a adoração ao Senhor Deus, e uma adoração com qualidade. E a segunda é a união. Devemos estar unidos para servir o Senhor. Precisamos lembrar também daquilo que Jesus disse. Jesus procura antes e acima de qualquer coisa adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está procurando estes adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que nós possamos adorar o Senhor com todo o nosso coração. Amém? É verdade, irmãos, que nós estamos passando por momentos que limitam a nossa liberdade. Não é verdade? E graças a Deus, já saiu um novo decreto da prefeitura, onde nós vamos ter mais liberdade de culto, até 1h20 de culto. E antes o toque de recolher era às 8 horas, agora mudou para meia-noite. Então dá para a gente cultuar até meia-noite. Estou brincando. Mas o que eu quero dizer aos irmãos, de que está passando a pandemia, está passando esse tempo mais difícil. Eu louvo ao Senhor por isso. E a minha preocupação, amados irmãos, é em relação à vida espiritual. Quanto a sua vida espiritual tem sido acrescida nesse tempo que nós estamos passando? Porque, amados irmãos, eu vejo muitos pastores falando o seguinte, de que a grande maioria dos crentes não estão voltando para a igreja. A grande maioria dos crentes não estão voltando para os cultos. Isso é preocupante. E a gente se pergunta, o que está por trás disso? Será que é uma prudência, né? Não, eu não posso ir, que eu posso ser contaminado. Será que é o medo? Ou a realidade disso é realmente um esfriamento espiritual? Ou por trás disso está a perda do desejo de cultuar a Deus? Está a perda do desejo de estar junto como igreja? É a perda do desejo de adorar a Deus aqui? Aí que precisa ser avaliado. É isso que o irmão em casa precisa avaliar. Alguns têm dito, pastor, eu estou satisfeito com a live, eu posso assistir em casa. Mas eu estava escutando um pastor dizendo essa semana que live é a mesma coisa de você presenciar um churrasco. Eu vou melhorar, é a mesma coisa de você presenciar, olhar aquele forno de frango assado. Não é verdade? O que acontece quando você passa em frente de uma loja, de um mercado que assa frango? É aquele cheiro gostoso. Você sente, mas você não pode saborear. Live é isso. É você ficar em casa, é você estar sentindo, mas não saboreando o que nós estamos passando aqui. É uma bênção estar aqui? É uma bênção estar aqui. Aqui você não somente sente, mas você saboreia a palavra, a comunhão, o calor dos irmãos. Infelizmente, o sofá de alguns tem ficado mais quente. A cama tem ficado mais quente. E as pessoas não querem mais sair do sofá. Não querem mais sair da cama.
querem ficar em casa. É o culto de quarta-feira, é a escola dominical, é o culto da noite. E eu digo para esses pastores, essa realidade não é só sua, não. Na minha igreja está acontecendo a mesma coisa. Então nós precisamos, amados irmãos, olhar para esse texto e ver a importância do culto. E não escolher culto. Eu vou no culto de domingo à noite só. O crente deve estar na igreja todas as vezes que a igreja estiver aberta, todas as vezes que o templo estiver aberto, corrigindo. É a escola dominical, é o culto à noite, é o culto de manhã, o crente deve estar. A não ser que ele não possa, a não ser que ele esteja doente. Aí é compreensível. Então a minha preocupação é que muitos têm perdido a importância do culto, de se reunir, de estar juntos. E esse texto nos mostra que a primeira coisa que o povo de Israel fez foi o quê? Cultuar o Senhor. Eles reformaram o altar do Senhor e aqui nós vamos fazer aquilo que é a nossa vocação. Nossa vocação é adorar o Senhor, é cultuar o Senhor. Essa crise, meus irmãos, é para trazer um despertamento e uma intensificação da nossa vida com Deus. Esse tempo de pandemia é para nós estarmos mais despertos espiritualmente, mais intensificados na fé e no culto ao Senhor. Façamos como o povo de Israel. Que nós possamos colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. Adoração ao Senhor, a restauração do culto e a unidade para servir o Senhor. Que Deus nos abençoe esta manhã. Que Deus aqueça não o nosso sofá, não a nossa cama. E é gostoso, claro que é. Oh, não é verdade? Quem que chegou aqui dizendo, mas está o Vitor. Vitor falou, pastor, mas está o frio hoje, pastor. E era bom ficar na cama. Aí eu disse para ele o seguinte, Vitor, Deus tem te dado para você ficar na cama segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Não é possível que um dia você não possa sair da cama cedo para vir cultuar o Senhor. Vamos orar, irmãos, que Deus ateia fogo no alto céu nos nossos corações. Que nós possamos priorizar o culto ao Senhor. Fiquemos em pé. Soberano e eterno Deus, nós queremos te agradecer pela lição de hoje de manhã, que veio aquecer o nosso coração para a realidade, para a importância do culto ao Senhor. Eu peço por aquele irmão que tem priorizado outras coisas no lugar do culto ao Senhor. Ó Pai, se ele está sem condições de chegar, se ele está enfermo, se ele está limitado, que o Senhor cure, dê vitória nesta área na vida do teu servo. Mas se há algo apenas por uma falta de calor espiritual, que o Senhor aqueça esse coração em nome de Jesus. Que ele possa se sentir incomodado pelo teu Espírito Santo, a cultuar o Senhor juntamente com os seus irmãos, no lugar onde o Senhor escolheu para nos reunirmos. Ó Pai, te louvo pelos fiéis, por aqueles que mesmo nesse tempo têm estado presente aqui. Obrigado, ó Pai, faça da tua igreja uma igreja unida para servirmos e para cultuarmos ao Senhor. Assim como havia terror por todos os lados, esse terror não impediu o povo de Israel de restaurar o altar do Senhor e de sacrificar e de adorar e cumprir todas as solenidades que o Senhor consagrou. Que tudo aquilo que o Senhor consagrou, ordenou na tua palavra para nós cumprirmos, que nós possamos cumprir com zelo,
com amor, ó Pai, não ao homem, mas ao Senhor. Te louvamos pela tua palavra, em nome de